Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E aí, valeu a pena ter sido au pair? Eu vou contar tudo pra vocês. Eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência e quais foram os frutos que essa experiência me rendeu. Eu fui au pair há mais de 10 anos atrás, entre os anos de 2011 e 2012. Eu morei numa cidade bem pequena chamada Grayson. Ela fica, se não me engano, a 40 minutos de Atlanta, no estado da Geórgia. Eu morei com uma família que era composta pelos pais e por 5 crianças. Eu sei que pode causar algum susto, né? O programa de au pair consiste em você morar com uma família americana e fazer parte da família. Embora algumas pessoas possam não ter tido essa experiência de fazer parte da família, eu senti que eu era super incluída em tudo e que realmente eles tinham muita consideração por mim. Eu mantenho contato com a família até hoje. As crianças não são mais tão crianças assim. E eu cuidava majoritariamente das 3 crianças menores, que na época tinham 2 anos, 7 anos e 8 anos. Bom, eu vou iniciar falando do que eu contei como vantagem, o que eu achei de vantagem desse intercâmbio que eu fiz. Do ponto de vista financeiro, esse foi o intercâmbio mais em conta que eu encontrei na época, tá? Tanto do ponto de vista dos pagamentos que a gente tem que fazer para a agência aqui, então o intercâmbio em si é um dos mais baratos, se não o mais barato. Chegando lá, você não tem preocupação em pagamento de aluguel, energia, água, internet. A alimentação também está incluída, desde que você coma o que a família come também, né? Então, essa é uma das maiores vantagens do meu ponto de vista, para quem está procurando um intercâmbio que seja barato, né? E sem grandes preocupações nesse sentido. Eu morei com uma família negra, o que me deu a oportunidade de conhecer bastante sobre a cultura negra americana. Eu fiquei muito feliz porque eu realmente aprendi coisas que eu não sabia, né, ou que eram estereotipadas na minha cabeça. Com eles eu aprendi um inglês que eu considero mais rápido. Na casa a gente sempre ouvia bastante hip hop, que era do hábito deles. Então, para mim, eu considero uma grande vantagem, porque eu aprendi muitas gírias, muitas expressões idiomáticas que talvez num outro contexto eu não aprenderia. Uma outra vantagem é que essa família me incluía em tudo. Então, tudo que eles iam fazer, eu tava junto. Então, viagens, eu participei com eles também. Se eles viajavam de primeira classe, eu ia de primeira classe com eles. Então, assim, todos os restaurantes que eles iam e levavam as crianças, foi bem bacana. Uma outra vantagem é que a cidade que eu morava, por ser pequena, não tinha muitos brasileiros, não tinha uma comunidade brasileira muito grande. Existe uma cidade próxima dessa que chama Marieta, e lá tinha uma comunidade brasileira maior, tanto que tinha centros de depilação brasileiras, mercadinhos brasileiros lá, e eu saía realmente quando eu queria consumir algum desses serviços ou produtos. Mas, no geral, assim, eu não tinha contato de brasileiros. Na minha sala de aula não tinha outros brasileiros. E de au pairs ao meu redor haviam apenas 3. Um era casado com um americano, então a gente procurava sempre falar inglês. Ela namorava na época, na verdade. E como a gente saía pouco, só eu e ela, né? Então, mas ela acabou se casando depois. E as outras 2 eu acabei perdendo contato depois de alguns meses também, porque se você pensar, tem sempre as au pairs, né, estão chegando e indo embora, acabando, né, esse intercâmbio. Então, acaba ficando difícil, às vezes, você manter o ano inteiro contato com a mesma pessoa. As amizades que eu fiz eram todas de outros países. Para mim, assim, foi uma experiência incrível. Eu mantenho contato com as meninas até hoje. Eu visitei uma delas na Colômbia, alguns anos atrás, e agora indo para a Europa, conversei com uma outra que é alemã, e a gente é muito amiga, assim, 10 anos depois a gente conversa ainda, a gente troca figurinha. Ela também se casou há pouco tempo, também construiu a casa dela recentemente. E assim me traz muita alegria, sabe? Ter mantido essas amizades que também dividiram comigo, né? Essa experiência. Acredito que a vantagem mais importante, eu consegui estudar muito. Eu fiz, se eu não me engano, 5 ou 6 cursos, todos voltados para inglês. Quando eu fui, a minha ideia era poder dar aula. Já faziam por volta de 9 ou 10 anos que eu estudava inglês aqui no Brasil. E eu entendi que chegou num ponto que eu não tinha como progredir fazendo esses cursinhos mais convencionais.
e o intercâmbio veio para trazer isso para mim. Então, eu já comecei no último nível de English as a Second Language, e depois eu fiz o curso de Conversation, e daí fiz alguns cursos mais focados para gramática, acredito que foram 2 ou 3, e fiz também um curso sobre operações bancárias na época, porque tinha um gap entre um curso e outro, eu não queria ficar parada, então eu acabei fazendo, até mesmo para aprender vocabulário, eu achava super interessante. Então, para estudos foi ótimo. Uma grande vantagem também é que você pode discutir com a família antes de você ir, né? Antes de você, na verdade, escolher que é aquela família que você vai morar com eles, quais coisas são importantes para você. Como eu morava numa cidade muito pequena, era muito importante eu ter meu carro, e isso fez toda a diferença. Então, eu tinha um carro só para mim o tempo todo, eles tinham outros carros, e eu já ouvi meninas que foram para cidades maiores, né, capitais, Nova York, Los Angeles, que daí elas acabaram tendo um acesso maior a transporte público, do qual eu com certeza não teria. E a última, mas não menos importante, eu viajei muito, viajei com a família, viajei com as amigas. Eu fui para 10 ou 11 estados, se eu não me engano, enquanto eu estive lá. E assim, foi maravilhoso poder conhecer realmente os Estados Unidos. É um país fascinante, culturalmente falando. Tenho também as minhas críticas, tá? Mas hoje, nesse momento eu tô falando das vantagens, né? Eu achei sensacional poder conhecer os outros estados. E assim como no Brasil, né? Quando você tá no norte é de um jeito, no sul é de outro. Então eu pude conhecer essas diferenças. Gente, provavelmente vocês estão vendo patinha de Apolo aqui, a cabeça dele tava aqui no canto, tá? O rabo dele passando, mas eu não tenho muito o que eu fazer, porque se eu fechar a porta, ele começa a arranhar a porta que quer entrar. Bom, as desvantagens, no meu ver, foram muito poucas, tá? Eu vou compartilhar com vocês. A primeira foi ficar longe da família. Como eu fiquei 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses fora, a minha família não foi me visitar. E nem os amigos, e também pela época vocês devem imaginar. Eu era muito jovem, meus amigos também muito novos, e na época era muito difícil você conseguir ir para tão longe, né? Porque era muito caro. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de acesso, um parcelamento maior, que facilita um pouco as coisas. Uma das coisas que pode ser um pouquinho chata é você não ter 100% de liberdade ou de privacidade. Então, vou falar da minha experiência. Eu tinha total liberdade para levar as minhas amigas na casa onde eu morava. Elas podiam dormir lá, tinha um quarto, inclusive, que a host family sempre deixou disponível. E, assim, se eu fosse viajar, eu podia deixar o carro no aeroporto, não só realmente tinha isso de ficar avisando o tempo todo, né? Ó, tô com fulano de tal. Olha, eu vou deixar meu carro no aeroporto. Olha, eu não volto para casa esse final de semana. Então, é como se fossem seus pais mesmo, assim. Algumas pessoas na época até comentavam que algumas host families, por terem plano de celular familiar, tinham acesso às mensagens. Então, assim, não foi o meu caso, acredito eu, mas assim, tudo tem que ser muito bem conversado antes de ir para que esses acessos ou excessos não ocorram, né? Gente, eu nem sei se eu posso chamar isso de desvantagem, porque eu sabia onde eu estava entrando, mas eu trabalhava muito, muito mesmo. Gente, cuidar de criança não é fácil. Eu trabalhava por volta de 45 horas por semana, fora as horas extras, né? E eu tinha uns horários meio picados, assim, mas eu conseguia sempre encaixar o horário de estudos. Isso sempre foi muito bem conversado com a família. E eles sempre davam um jeito, né, dos meus cursos se encaixarem nos horários. Mas assim, gente, era muito trabalho mesmo. Eu terminava o dia, assim, exausta, acabada, fisicamente mesmo. Então, óbvio que esse intercâmbio, ele não é uma férias, você não tá tirando férias, você vai claramente para trabalhar. Mas eu posso dizer assim que eu fiquei um pouco assim até surpresa com o tanto que crianças exigiam. E daí tem uma outra desvantagem que vem da minha experiência pessoal mesmo. Eu saí da minha casa, onde na época tava morando só eu e a minha mãe, e fui para uma casa com mais 7 pessoas. Então, gente, era assim, muito barulho,
muita gente andando pra lá e pra cá. E na minha casa não tinha crianças, né? E daí eu fui pra uma casa que tinha 3 crianças e mais 2 adolescentes. Então, assim, eu me sentia no caos, sabe? No caos, assim, o tempo todo. Então, pra mim, assim, no começo foi um ajuste. Uma outra desvantagem na época também era a falta de acesso à alimentação que eu tinha aqui no Brasil. Eu percebi que, além do inchaço, porque lá as coisas têm muito sódio, eu comecei a desenvolver umas manchas roxas, e eu acredito que era porque eu parei de consumir feijão. Na época, a gente tinha um grupão no Facebook, e algumas meninas comentavam que era falta de ferro, e porque se para do nada de comer um alimento que está presente praticamente em todas as nossas refeições. Então, essa também foi uma desvantagem. Mas tudo se encaixa. Aí eu comecei a encontrar outros produtos que me ajudaram, né, na parte de alimentação. E aos poucos também você vai se adaptando. Bom, as minhas considerações finais é que sim, valeu muito a pena. Além do crescimento pessoal, leva em consideração que eu fui aos 20 anos, né, muito nova, e tive um crescimento pessoal muito grande. Acho que foi a primeira vez na fase adulta, né, que eu tive sozinha e tive que me virar sozinha, ir ao médico sozinha, pagar contas, né, e ter que ter uma inteligência financeira, tomar decisões, né, mais importantes. Então, no meu ponto de vista, valeu muito a pena para o âmbito pessoal. E indo para o âmbito profissional, eu consegui realizar o que eu tinha planejado, que era dar aula. Então, ao voltar para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, onde eu aprendi o estruturamento das aulas, né? E logo em seguida iniciei a faculdade e comecei na empresa que eu trabalho até hoje. E a empresa que eu trabalho é uma empresa americana. E um dos fatores para eu ter conseguido essa vaga foi porque eu falo inglês. Então, para mim, serviu demais essa experiência, valeu muito a pena. Então, como eu falei para vocês, pessoalmente e profissionalmente, eu só consegui crescer. Então, todas as pessoas que comentam comigo que têm vontade de fazer, eu sempre tô aberta para responder qualquer pergunta. Faz muito tempo que eu fui, né? Mas no que eu puder ajudar, eu tô sempre aberta. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar seu comentário aqui. E agora a gente vai para as dicas. A dica número 3 é: se inglês é o seu foco, faça amizade com brasileiros, mas não deixe de fazer amizade com outras pessoas. Não foi a minha experiência pessoal, mas conversando com outras meninas que foram no mesmo voo que eu, elas comentavam o quanto o grupo de brasileiros acaba sendo um pouco fechado, né, para receber essas outras culturas. Então, se o seu foco é inglês, né, faça amizade com pessoas de outros países, porque não tem outra opção, vocês vão ter que falar inglês, você vai aprender muito disso. E a última dica é: aproveita, vá em todas as festas, vá em todos os lugares, viaje o quanto você quiser e puder, passeie, faça amizades e conheça gente nova, você não vai se arrepender. Você vai levar essa experiência para a vida. Veja, eu fui aos 20, hoje aos 32, eu olho para essa experiência com um carinho gigantesco. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem com quem, né, vai tirar algum proveito dessas informações. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Um beijo e até a próxima. Tchau!